Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast, do nosso podcast de médico para paciente. Um podcast feito para você que quer saber um pouco mais sobre a saúde, quer melhorar os seus hábitos, quer ter mais informação. Eu, Luiz Severo, e meu amigo Daniel Martins, vamos começar uma série de vários episódios com grandes convidados, que a gente vai poder estar batendo um papo bem gostoso, com bastante conteúdo e informação, de uma maneira descontraída, mas que leve informação para trazer ao nosso público, que são vocês, o paciente. E nesse primeiro episódio, a gente quer mostrar para vocês um pouco mais do que é o Luiz Severo, do que é o Daniel. Me conta aí, Daniel. Me diz a tua formação, os teus objetivos lá na época que tu foi estudante de medicina até tu chegar aqui. Olha, eu me chamo Daniel Vilela Martins, eu sou cirurgião e endoscopista. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Medicina de Campina Grande. Eu depois fui para São Paulo, para a Universidade Estadual de São José do Rio Preto, para fazer cirurgia geral e endoscopia. Então lá morei um tempinho para fazer essas duas residências. Mas antes de eu terminar a minha graduação, eu me casei aqui em Campina Grande. E aí eu, minha esposa e o meu filho, a gente foi para São José do Rio Preto para terminar a minha graduação. E aí lá eu fiz todas as minhas especializações, minhas residências, e aí a gente tinha que voltar para algum lugar, e aí acabou que Campina Grande apareceu com uma excelente oportunidade. Os meus sogros moram aqui, meu filho tem uma oportunidade de vir numa cidade muito boa, então foi uma oportunidade que surgiu e a gente resolveu voltar. Eu já conhecia a cidade, uma parte da estrutura hospitalar, professores, então a gente resolveu voltar porque na minha família não tem ninguém que é médico, assim, para abrir portas, para voltar, vem para cá, assume a clínica, assume o hospital. Então a gente voltou para cá e aí aos pouquinhos a gente foi começando, e aí eu comecei a dar aula na universidade daqui de Campina Grande, da Facisa, e aí conheci o Luiz, e lá a gente começou a trocar ideia, ver o que a gente podia fazer para tentar mudar um pouco, ver o que a gente pode contribuir para a população com questão de informação. E aí foi quando começou a surgir o nosso podcast. Eu acho que a conexão aconteceu porque a gente pensa muito parecido na entrega para o paciente. Meu nome é Luiz Severo. Luiz. Sou neurocirurgião, fiz a minha residência de neurocirurgia 5 anos benditos no Hospital da Restauração em Recife. Depois eu fiz um fellow voltado para neurocirurgia funcional, que é um tipo de subespecialidade em que a gente trata dor, Parkinson e epilepsia. Então eu tenho um grande foco no tratamento da dor crônica. Então comecei o mestrado, finalizei e estou agora no doutorado. E toda essa bagagem... Até então sou de Fortaleza, fiz faculdade na Universidade Federal do Ceará, só que fui para Recife, e em Recife houve a oportunidade de ser professor da Unifacisa. E sendo professor da Unifacisa foi quando eu percebi a grande paixão que eu tinha de não só a assistência, de trazer para o paciente a melhora dele, mas também ensinar novos médicos, poder modificar a forma como aquele estudante está se formando, impactar na sua formação, impactar de uma maneira geral na cidade onde está se formando. Então, a vida acadêmica me deu essa possibilidade, que eu gosto tanto. Uma coisa que eu estava falando que nos conecta muito é isso, o nosso cuidado com o paciente. Eu acho que isso é que fez com que surgisse esse podcast. Por que o nome de médico para paciente? A gente já tinha batido um papo, né? Sobre, poxa, a gente tem que conversar sobre o que a gente gosta, sobre todo esse cuidado que a gente tem com o paciente, as informações que têm que ser dadas. Então, qual seria o nome? Pensamos em vários, até que eu estava pensando numa, poxa, algo que a gente tem tanto cuidado é a nossa entrega por completo ao paciente, é o cuidado na nossa formação complementar, educação médica continuada. Então, o que há de mais importante é exatamente o que eu entrego de médico para o paciente. Aí vem esse nome. Então, a ideia do nosso podcast é exatamente essa. Trazer pessoas, trazer personalidades, ou mesmo pessoas que não são conhecidas, mas que têm experiências e têm histórias que podem agregar.
Exato, a gente não está buscando apenas celebridade, gente que tem alguma notoriedade, a gente vai chamar todo mundo. Todo mundo vai ter voz aqui, até porque eu acho que todo mundo um dia, eu acho que não existe essa pessoa, já foi paciente. Então, exatamente, a gente quer a experiência que ela teve, vai contar alguma história, o que a gente pode mudar, e a gente quer também contribuir para você, como paciente, como pessoa, informação para você melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde. Então, o nosso foco é tentar, a partir da nossa conversa, com informação, junto com o nosso convidado, trazer informação suficiente para você se tornar uma pessoa melhor, ter uma saúde melhor. Exato. E isso está em consonância com a necessidade cada vez mais presente do médico estar na internet. A gente sabe que os nossos pacientes vão aonde? No Dr. Google. E muitas vezes as respostas não são adequadas, muitas vezes causam muito mais pânico, fobia ou, infelizmente, alterações, informações erradas como fake news, dentre outras. Então a gente está aqui na web, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no podcast, no YouTube. É importante que é onde nossos pacientes estão. O paciente é onde a gente precisa estar, porque a gente traz informação de qualidade, relevância científica e um ponto fundamental é o cuidado. Eu acho que é o cuidado com que a gente está trazendo aqui para ele. Eu acho que o nosso foco é exatamente esse, focar em você que está escutando a gente ou que está vendo o vídeo, e a gente vai tentar trazer o máximo que a gente está fazendo o nosso melhor aqui, quanto a conteúdo, tudo, não importa, porque assim, na nossa área, não sei se muita gente não é da parte da medicina, inclusive o nosso foco não é para médicos, tudo é para você, para todo mundo. A gente tem uma pressão de quando nós começamos a aparecer na mídia, nossos próprios colegas, eles meio que criticam. Então, existe ainda uma força que não deixa ainda... Mais conservadora. Nossa, que ainda invade nisso, e eu acho que isso ainda é um pouco retrógrado. Eu acho que é tão importante, se isso já tivesse acontecido, isso previne... a informação previne doença, gente. A informação previne a pessoa... previne catástrofes, previne tudo. Então, eu acho que o acesso à informação, que graças a Deus a tecnologia tem proporcionado, ela traz conhecimento suficiente para você cuidar bem da sua saúde. Só que aí entra a nossa função, que é tentar guiar esse conhecimento correto, que hoje a gente tem muito conhecimento no Google e às vezes esse conhecimento nem sempre é o correto. Aí acaba que chega o paciente falando, tipo, que o omeprazol causa câncer, essas coisas, né? Que a gente já sabe que isso não acontece, isso acontece em todas as áreas de paciente que pesquisa alguma coisa, aí até que a gente precisa prescrever alguma coisa, fazer algum exame, e aí já tem tanta coisa, tanta gente que já falou, a vizinha, nossa, mas eu tenho um problema com a vizinha, a minha vizinha falou e tal, isso não vai fazer... Aí, assim, isso a gente está aqui para tentar trazer uma informação que te dê embasamento para você conseguir cuidar melhor da sua saúde. Com certeza. Eu acho que quando a gente está falando de informação, é um ponto fundamental que a gente faz, inclusive, a nossa entrega dentro da consulta. Dentro da consulta médica, o paciente ele perpassa por uma experiência que a gente é de uma entrega ímpar. Aquele paciente, a gente tem que fazer com que ele entenda que ele tem que ser o centro do seu processo de cura. O querer se curar é fundamental para a busca do ultrapassar o processo de saúde de doença. E isso é importante porque não é só sobre numa consulta médica você queixa conduta. Vai muito além. Acho que uma coisa que a gente sempre tenta frisar dentro da consulta médica é a experiência do paciente de mudança de hábitos, de entender a sua doença. Poxa, quantas e quantas vezes eu já dei várias entrevistas em que eu reforço uma coisa. A gente que trata muito dor crônica, fala muito de fibromialgia e de alterações do encéfalo. Se o paciente não entende a tendência dele, genético determinada, associada às alterações comportamentais e a tendência de uma desregulação cerebral da maquinaria para ter dor crônica, ele não vai entender as incapacidades que ele pode ter e as necessidades de tratamento multidisciplinar. E isso tudo é conversado. Eu, inclusive, tenho mostrado vídeos para o paciente durante a consulta. É muito comum o paciente dizer, doutor, o senhor tem algum vídeo? O senhor tem algum áudio que o senhor possa me falar aqui pro meu irmão? Porque ele não veio pra consulta, mas eu queria. Aí eu pego e mostro no Instagram e digo, veja esse vídeo aqui. Aí o vídeo explica, isso é tão importante. Isso traz, autoridade pro paciente. O paciente, poxa, doutor, ele vai atrás, ele leva informação pros outros, mas principalmente eu acho que ele
se conecta, né? Ele percebe esse cuidado. Eu acho que esse podcast tem esse objetivo, conexão, mostrar o cuidado, o apreço da pessoa que é cerne. Veja, nós somos médicos, a nossa função é salvar, cuidar e melhorar a qualidade de vida. Eu acho que a função nossa, tanto no consultório ou no centro cirúrgico, a gente está toda hora ensinando, né? O médico, se ele não gosta de ensinar, se ele não gosta de transmitir o conhecimento, ele não vai ser bom médico, não tem como ser um bom profissional. Porque não tem como eu fazer um diagnóstico, tentar prevenir uma determinada doença, se eu não explicar e ensinar os passo a passo para o meu paciente, falar, não faça isso, cuidado com isso, né? Ele entender o que está acontecendo, exatamente o que você disse. Então, durante uma consulta ou uma conversa mesmo, eu acho que toda hora as pessoas, a gente está toda hora relacionando, então toda hora tem alguma pessoa que é paciente de alguma coisa ou outra, e a gente está aprendendo constantemente. Eu e você, a gente está aprendendo com os nossos pacientes, como eu aprendo com os pacientes, né? São experiências, tudo. A gente tem um tempo para conversar, tem um tempo para trocar uma ideia, é muito importante. A história que ele traz, muitas vezes, normalmente a gente escuta isso muito na nossa graduação, né? Que se a gente deixar o paciente falar, ele vai falar o diagnóstico da doença dele para a gente, né? Exato. É o que eu sempre falo para os estudantes. Uma questão muito frequente no consultório, dor de cabeça. Eu digo, gente, a gente tem quase 240 tipos de dor de cabeça. E o que vai dar o diagnóstico é a história, é a forma da crise, a frequência, a característica daquela dor. Então, o exame clínico, junto com a anamnese, uma história bem feita, eles matam o diagnóstico. O paciente dá o diagnóstico. E puxando esse gancho de experiências exitosas ou experiências frustradas, nós também já fomos pacientes, com certeza. Já adoecemos, já precisamos ir ao médico. Eu te pergunto, tu já teve alguma experiência ruim que, até mesmo quando tu era estudante, por exemplo, ou mesmo já formado, em que pra ti se conectou da seguinte maneira: esse tipo de médico não é o que eu quero ser? Lembrando de quando eu era estudante, eu lembro de um professor bem carrasco, que todo mundo tinha medo e tudo, e ele era uma autoridade na especialidade dele, uma autoridade, todo mundo parava para escutar. E assim, mas o tratamento dele com os pacientes, meu Deus do céu, um cavalo. Literalmente, assim, a gente, tanto com a gente, também aluno, quanto com o paciente, brigava porque o paciente não tomava determinada medicação, porque ele tinha solicitado tal exame e o paciente não tinha feito. Isso no SUS, às vezes o paciente, acontece tanta coisa para não dar certo, o paciente não conseguia o exame, não conseguia fazer o exame, não conseguia a medicação, e era assim um negócio. Era terrível. Todo mundo tinha um receio de ir para o ambulatório dele e tudo. E aquilo me via, por mais que ele fosse extremamente competente no diagnóstico e na conduta dele, no conduzir os casos clínicos que apareciam para a gente, era algo que me afastava completamente. E, por outro lado, também tinha um outro colega dele, que era o oposto. Que, quando a gente ia para a enfermaria, na época que a gente estava aprendendo a conversar com o paciente, examinar na matéria de semiologia, era um professor que, quando ele chegava para a gente começar a conversar com o paciente, aprender a examinar, aprender a fazer as perguntas corretas, tudo, a enfermaria, às vezes, era uma enfermaria que tinha 4 pacientes, às vezes 6 pacientes, todos os pacientes se levantavam e sentavam na borda da cama para ficar escutando ele, porque era tanta história, aquele negócio. Ele, além dele dar aula, ele contava as histórias da vida dele, e ele era muito engraçado, ele tinha uma conexão, você sentia que na hora que ele chegava para começar a dar aula dele, era muito diferente. Então, é isso que me pegou. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso ser muito parecido com esse professor, porque eu preciso conectar com os pacientes, e aí é basicamente isso. A nossa profissão requer muita conexão, ela requer que a gente esteja tentando entender ao máximo o que está levando o paciente a ter aquilo, a alimentação, por que ele come tanto errado, a falta de atividade física, as dores, o que aconteceu, por que ele demorou tanto a procurar a gente. Às vezes a gente tem uma mania de botar a culpa no sistema e tudo, às vezes tem um monte de coisa que está atrapalhando ele a chegar até a gente, né? Exato. Uma coisa que você falou é conexão, né? Eu acho que isso da gente se conectar, olhar nos olhos e se entregar dentro de uma consulta médica faz toda a diferença. Eu já tive uma experiência muito ruim. Eu já era estudante de medicina e fui para um clínico, nem lembro bem qual era a especialidade. E basicamente foi aquela consulta em que o cara basicamente escutou os 2 primeiros segundos
e já me interrompeu, porque ele já sabia o diagnóstico, ele era o bambambam da especialidade dele, ele já sabia o diagnóstico, já sabia exatamente o que teria que ser tratado e de que maneira e tal. E ele basicamente não me escutou e não olhou mais pra mim. Eu fiquei extremamente constrangido e eu soube naquela hora que não seria esse tipo de médico que eu gostaria de ser. Rapaz, é tão interessante quando chega um paciente e, doutor, eu tenho uma história longa. Aí eu digo, estou aqui para lhe escutar. Vamos lá? Estou aqui para lhe ajudar. Boa, né? E às vezes a história é boa e nem é muito longa. Mas é porque às vezes é um paciente que já passou por tanto médico que em nenhum momento o médico parou para dizer: eu tô aqui para te ajudar e te escutar. Às vezes o que vai fazer a gente a fechar o diagnóstico nem é tão longo assim, mas ele tem um monte de coisa e tal. E aí eu fui na casa de fulano. Eu gosto muito disso, eu me conecto. Aí que eu gosto. Aí eu pergunto aquela coisa, não tem nada a ver com a doença, eu vou perguntando daquilo e tal. E normalmente eu já escrevo lá no computador, falei, cara, quando eu voltar eu vou perguntar alguma coisa disso aí. E aí assim, ele já entra e fala, esse paciente tá lá, ele lembra da história, tudo. Não dá pra gente lembrar de todos os pacientes. Mas a gente vai deixando algumas palavras-chave ali, e aí quando eu coloco ali, eu lembro da história, né? Um ponto importante que eu coloco no meu prontuário são as expectativas do paciente com o tratamento, já que trata muita dor crônica. Então, às vezes, o paciente, às vezes, se frustra com o resultado, achando que a tal medicação vai trazer tal resultado, e algo que eu reforço. O nosso objetivo aqui são por steps, são por prazo, são por escadas, são por passos. E então, quando o paciente chega, poxa, não estou melhorando tanto, eu achava que ia ficar 100% bem, e eu lembro, antes o senhor não conseguia entrar no carro sem dor, e agora o senhor está dirigindo. Antes o senhor não conseguia pegar seu filho no colo, e agora o senhor pega. Esse equilíbrio de expectativas dentro da relação médico-paciente é fundamental, porque existe uma patologia dentro da neurocirurgia de coluna, que é a Failback Surgery Syndrome, que é a síndrome do insucesso da cirurgia de coluna. 30% está associada à relação médico-paciente frouxa, fraca, em que o médico não foi capaz de determinar exatamente o que aquela cirurgia iria melhorar e o que o paciente realmente esperava com aquela cirurgia. E há frustração. E essa frustração gera a persistência do quadro álgico, a persistência da experiência dolorosa. Isso é importante porque quando você tem o paciente na sua mão, e como é que você tem o paciente na sua mão? É você se entregando, ele percebendo que você você se solidariza, você está tentando o melhor possível, então o resultado que vier o paciente vai entender. Isso é importante. Acho que tudo é exatamente isso, a conexão, a expectativa, isso em tudo na vida, né? Todo nosso relacionamento, a expectativa quando a gente vai trabalhar num trabalho, tudo, tanto a expectativa do funcionário quanto do patrão, mas para isso é preciso ouvir, né? Para isso é preciso ter uma pessoa disposta a ouvir e a outra explicar o que ela está querendo, o que a outra... E aí, isso na questão da nossa área, como no nosso relacionamento com os nossos pacientes, eu acho que é o que mais nos conecta, que é o que acho que a gente gosta mesmo de fazer, né? É importante mesmo a gente ter um tempinho para escutar, acho que a gente cresce bastante. E o paciente te trazendo pontos como religiosidade. É comum no teu consultório? Comum pra caramba. Assim, eu gosto. E eles me falam, nem sempre, às vezes, eu gosto de perguntar, às vezes, quando vai fazer algum procedimento, alguma coisa, eu gosto de perguntar, até para preparar, não ter surpresa caso esteja algum problema, porque tem aquelas questões de testemunho de Jeová, tudo, né? Mas eu gosto de entender um pouco a situação, o meio que ele tá. Principalmente quando eu estou fazendo exame, na parte da endoscopia, eu gosto de ver mais ou menos, eles já chegam, às vezes tem alguns pacientes que têm determinado tipo de vestimento, uns maneirismo, tudo, eu já sei exatamente qual religião, o que ele gosta, e aí isso me ajuda até a conectar, eu já vou conversando, e tal, qual igreja você frequenta? Aí a pessoa já vai se abrindo, eu já sei que durante o exame ela vai querer escutar um determinado tipo de louvor, ou vai ser música gospel, vai ser música católica, então eu já vou... Porque normalmente eu gosto de colocar uma música para tentar quebrar o gelo, o paciente vai abrindo, às vezes ele conta alguma história, é legal também, tem alguns pacientes que contam uma determinada história, porque lembram a música, lembra, tal seresta e tal, é interessante também, porque na hora que você vai fazer o exame, isso ajuda, tem até estudos que mostram que a música ajuda a diminuir a quantidade de sedação, o paciente dá uma relaxada, então você fica com ele ali, e quando ele acorda,
acorda e ainda tá escutando a música, ele, pô, que legal, nossa, foi... Às vezes é uma experiência bem... Eu já tenho até alguns pacientes que às vezes dormem, quando acordam, falam, doutor, que experiência e tal. Porque muitas vezes tem muita gente mesmo que já teve uma endoscopia, algum exame que precisou passar por sedação, que não foi muito agradável e tal. Então já chega falando, ai, eu vou sofrer e tal. Às vezes fez ou sem sedação, ou então... ficou muito sonolento durante o dia, alguma coisa assim. Aí a gente tem algumas táticas e essa de questão a gente pode usar, no caso que você falou da religiosidade, eu já tento puxar para o meu lado, tento me conectar. Tudo isso, religiosidade ajuda a conectar, questão de futebol, se o cara é muito atleta, às vezes, normalmente, por exemplo, se ele vem para minha consulta com a camiseta do time dele, ou então vem para fazer a endoscopia com a camiseta do time dele, ele gosta de futebol, ele gosta, então você já vai, ele está mostrando o que é, às vezes vem as mulheres vêm com roupa de academia, alguma coisa assim, tá mostrando que gosta de fazer, praticar atividade física, ela vai gostar de conversar sobre vida saudável, sobre alguma coisa assim, né? Então a gente vai moldando, tentando entender o que cada um gosta de escutar e como que a gente vai atingir o alvo, né? Que é o diagnóstico e o tratamento correto, né? Exato. Eu acho que uma desconstrução que está havendo muito hoje na medicina, na busca de um equilíbrio da relação médico-paciente, um fortalecimento, é o médico sair de um pseudo-pedestal que foi colocado às eras antigas, desde da época que surgiu o médico, para agora mostrar que sou tão quanto você importante nesse processo de saúde e doença. Então, quando o médico ele sai daquele pedestal e se coloca frente a frente para o paciente, eu estou aqui para te ajudar, eu sou teu parceiro, conta comigo, dá o telefone, pergunta se tem alguma dúvida, questiona, examina, oferece possibilidades de escolha de tratamento. Isso é conectar. Acho que conexão é isso, é respeito, é aumento do autoconhecimento do paciente quanto à doença, é trazer informação e, principalmente, o médico, numa boa relação médico-paciente, é quando o médico ele se permite mostrar que existe um ser humano por trás. Então é muito comum, dentro das minhas consultas, já que o paciente ele enfrenta a queixa de dor crônica, muito paciente com fibromialgia. Então existe uma tendência de uma conexão com o sobrenatural, uma conexão com Deus, uma conexão espiritual. Isso é muito comum e muito forte nas minhas consultas. Se ao mesmo tempo a minha formação como homem, como um cristão, foi muito forte nisso. Então é algo que hoje eu já me permito e mostro para o paciente minhas convicções religiosas também e concordo com ele de quão importante o paciente que tem fé, paciente que tem religiosidade, paciente que tem espiritualidade, ele melhora e ele adequa melhor os resultados, tem melhores resultados junto aos tratamentos. Eu concordo plenamente. Eu sou cristão também, mas não tem problema se o paciente é de outra religião, tudo eu tento entender. Eles sempre trazem, quando o paciente é religioso, não importa a denominação, ele sempre vai ter algo que está guiando ele. Exato. Então, se a gente não... Ele não está ali para eu ficar debatendo com ele também religião. Então, eu não gasto o meu tempo com isso, nem o tempo dele. Eu tento entender o que ele está passando e aí a gente vai conversar. Se ele quiser conversar sobre religiosidade, tudo, estou à disposição, a gente conversa um pouco, mas eu estou ali para tentar entender o que ele está passando. Muitas vezes vem à tona esses assuntos mesmo. Mas aí a gente conversa, tenta entender e é sempre bastante gostoso. Eu acho muito gostoso quando você tem um paciente que sai satisfeito da consulta e ele já lhe diz naquele momento. Não tem aqueles pacientes, aquelas senhorinhas idosas, rechonchudinhas, doutor, gostei tanto do senhor. É legal que fica parecendo que a gente vira super astros pra elas, né? Eu tenho uma fã. Tem várias assim, o pessoal, eles entram, mandam mensagem, principalmente agora com o Instagram e tal, a gente tem paciente que é seguidor e tudo, que, nossa, não pode ver uma Participa coisa. muito! Comenta tudo, já entra no consultório perguntando, às vezes eu coloquei uma foto do meu filho nos stories, já entra falando, o Fefe, já chama ele de Fefe. O Fefe tava danado, hein? Como é que foi a apresentação e tal? Eu falei, então, sim, o pessoal já comenta, tudo isso já gera conexão, é importante. Então, a rede social também, além de gerar ser um meio para a gente gerar informação, conseguir transformar a saúde das pessoas, a gente
as pessoas se conectam com a gente também. Então, acaba que fica até mais fácil. Eu consigo explicar para ele e falar, tem que tomar esse remédio, eu tenho que fazer esse exame. Ele não vai ter aquele receio. A gente já está conectado, ele está confiando em mim, não tem mais aquela... E aí a gente explica tudo certinho, se tiver as dúvidas também. Acho que, então, a questão realmente, a gente volta a bater, é a questão de conexão, que infelizmente, tanto na nossa sociedade, quanto na nossa área mesmo médica, às vezes falha, né? A gente vê tantos casos aí que a gente vê no noticiário, tudo que falta conexão, né? Agora, recentemente, teve essa questão que virou lei em alguns estados, a questão do autismo, né? Que o autismo agora é preferencial. E aí tem uma história aí que já viralizou de uma mãe com uma criança autista que estava na fila preferencial e um senhor que estava na fila começou a brigar com ela, falando que a criança era problemática, que não tinha... que na verdade aquilo não era preferencial e tal. Foi uma maior quebra-pau, e o povo filmando e tudo. Então, falta isso, né? Não é só a relação, falta na nossa sociedade. Eu acho que para a gente ter uma sociedade melhor, a gente tem que conectar, tentar entender a empatia, né? Tentar ver o que o outro tá querendo, o que ele tá precisando. Acho que essa palavra, empatia, né? A medicina, o que a gente está trazendo é literalmente isso. É a gente saber das dores dos nossos pacientes, das dificuldades nossos e de outros pacientes que estão aqui escutando e que podem estar escutando, de que a gente está entregando um a mais, mas na verdade a gente já faz isso dentro da consulta, né? A gente está acrescentando aqui mais informação, trazendo um convidado que vai trazer a perspectiva dele, deixando ligado para algumas informações. Aqui a gente vai discutir coisas sobre fake news, vai trazer pessoas que falam sobre vida saudável, vamos falar sobre exercício físico, nutrição adequada, vamos falar sobre equilíbrio emocional. Psicologia, tudo relacionado a casos com psicologia, profissional liberal, né? A gente quer trazer quase todas as profissões, que todo mundo é paciente, tem alguma coisa, vai ter alguma dor crônica, vai ter algum distúrbio, a gente quer entender como que é o paciente, né? Na verdade, a gente quer entender como que é o dia a dia, o que está acontecendo, para a gente tentar melhorar e para quem está escutando, ver outra experiência, ver nosso debate também crescer. Exatamente. Eu acho que fica então o nosso objetivo bem claro nesse podcast inaugural. A gente quer trazer informação, a gente quer conexão com os pacientes, a gente quer entregar informação, autonomia e principalmente com muito respeito e baseado em ciência, com certeza. Exato. E a gente tem um Instagram, que é o de médico para paciente, @de médico para paciente. A gente vai ter um YouTube também, de médico para paciente, e no qual lá a gente vai responder perguntas, vai ter caixinha de perguntas no Instagram, a gente vai responder os comentários no YouTube. Quem quiser mandar direct, essas coisas, a gente vai estar sempre à disposição para tirar dúvida. Tem o meu Instagram. Vai estar no Spotify? Vai estar no Spotify também. Se tem meu Instagram, que é @Dr. Daniel Martins com 2 S. E lá eu tiro bastante dúvida a respeito mais da minha área, né? O pessoal às vezes pergunta de outras coisas, aí eu vou e peço para o Luiz responder, mas é na parte de gastro, parte de cirurgia, de exames, e às vezes aparece de tudo lá, a gente tenta conversar. E o Luiz, qual que é o seu Instagram? @dr luissevero.neurocirurgia. Lá o Instagram ele é voltado para dor crônica e Parkinson, mas a especialidade de neurocirurgia é imensa. Ela perpassa pela neurologia, pela neurociência e pela neurocirurgia geral. Então a gente está lá à disposição. E é engraçado que os pacientes adoram se conectar, né? Eles adoram fazer várias perguntas. E tem aquelas carteirinhas marcadas. Não tem? Tipo assim, ela vai pra consulta, ela faz várias perguntas, você tira todas as dúvidas, mas aí você abre a caixinha e ela tá lá fazendo mais perguntas. Nossa, como ela gosta de participar. Isso é muito bom, isso é muito estimulante pra gente continuar. A gente vê que tá acertando, e às vezes a pergunta que ela tá fazendo é de outros pacientes. Exatamente. Na hora que ela faz a primeira pergunta, outros já vão perguntando. Exatamente. Isso é muito interessante. Eu acho que tanto o nosso Instagram quanto agora o podcast é justamente para tentar conectar com você e trazer outras especialidades. É mais uma plataforma para conexão e informação. E desde já a gente agradece a todos vocês que vão assistir e escutar aí os nossos episódios. E forte abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.